Oi, gente, tudo bem com vocês? Fala, Monte. Olá! Estamos eu e o Monte aqui de novo, né? E eu queria falar sobre essa questão, né, do envenenamento da água, né? E desse tipo de crime, né? Que sempre foi um crime que assolou a história da humanidade, né? E como nesse último ano, né? A questão do envenenamento, ele passou a ser uma coisa muito grave. A gente está vendo aí de forma muito comum, né? As pessoas tentando aplicar esses golpes para matar outras pessoas, né? E eu estava conversando com o meu terapeuta outro dia, né? Ele estava me contando dessa situação, né? De não só da questão do envenenamento, né? Mas da questão das pessoas que estão sendo drogadas, né? Que tem, né? De certa forma, sofrido com esse tipo de crime, né? E do quanto é perigoso a gente não se preocupar, né? Com a bebida que a gente bebe num lugar, né? Num determinado restaurante, num bar, numa festa, né? E que a gente tem que ficar realmente, de certa forma, muito cuidadoso com tudo isso, porque esse crime de você colocar um Boa Noite Cinderela, de você colocar eu não me lembro muito qual é o nome do negócio que eles usam, né? Que é algo que derruba as pessoas, né? GH alguma coisa, sei lá. E, enfim, é o composto químico, né? E como isso se tornou, de certa forma, uma rotina, né? Ele estava me contando, né? Dos casos que estão acontecendo, principalmente com as mulheres. Então a gente tem que ficar realmente de olho, né? Não confiar nas bebidas que a gente recebe. Eu vou até contar o caso de uma amiga que era muito legal, sabe? Eu tinha uma amiga na infância, né? Digo infância, eu tinha por volta de uns 14 anos para 15, alguma coisa assim, né? E o nome dela era Glorinha, né? Era outra Glorinha. Eu tive muitas glórias amigas, né? Muitas glórias amigas. E todas elas eram gloriosas. E o nome dela era Glorinha, né? Não é aquela Glorinha que eu contei da outra história, né? Mas é uma outra Glorinha. E essa menina, ela era muito bonita. A menina era um espetáculo de beleza, né? E aí tinha sempre um monte de cara atrás dela, né? E o pai dela sempre, né? Foi muito rigoroso no sentido de falar: minha filha, toma cuidado com o que te oferecem, toma cuidado com o que você come, com o que você recebe dos outros. E a Glória, ela se tornou assim praticamente paranoica com esse tipo de coisa. E aí todo namorado que oferecia, né, algum tipo de caixa de bombom, algum tipo de doce, né, uma torta, alguma coisa, a Glória, ela recebia aquilo, né, ela dizia: não, eu não posso comer agora porque eu acabei de fazer uma refeição e tal. Ela dava uma desculpa qualquer, né, e ela levava e dava para os outros comerem. Aí no colégio toda hora a gente tinha alguma coisa, né, que a Glória trouxe, né, e todo mundo fazia festa com aquilo, né. Geralmente eram caixas de bombom, né, enfim, estamos passando por Pacaembu agora, né, vamos ver se alguém vai tentar nos matar hoje, né, enfim. E aí a Glória tinha essa situação, ela não comia absolutamente nada que nenhum namorado desse pra ela, porque ela sempre desconfiava, né. E apesar de eu achar toda aquela situação um tanto quanto paranoica, né, quando eu passei por um caso similar desse, eu tava viajando, né, por um congresso, né, e eu fui numa festa e de repente minha bebida foi batizada nessa festa, né. E o cara, né, ele praticamente colocou a mão no meu ombro e não queria me largar, sabe? Eu não conseguia sair daquilo, eu não conseguia me mexer. Quem viu isso foi uma outra amiga minha, né, ela presenciou a cena e ela falou: a Fá tá passando por um problema, porque a Fá é muito extrovertida, ela é muito falante, e de repente a Fá ficou muda, tá acontecendo alguma coisa, né? E as meninas: não, deixa ela lá, ela tá namorando com um cara e tal. Não, a Fá, ela jamais ficaria com uma pessoa nessa situação, né? E, enfim, ela não faria isso. Então, ela chegou perto de mim e ela falou: Fá, vamos embora. E eu não conseguia responder, e eu só piscava os olhos, era a única coisa que eu conseguia fazer. E ela me puxou, sabe? Essa menina salvou minha vida aquele dia, né? Ela me puxou, ela me carregou, o cara não queria me soltar, né? E ela me puxou daquela situação, né, horrível, né? E eu consegui sair. No dia seguinte, vocês não têm noção do que foi o meu corpo colocando aquilo pra fora. Ó, pra vocês verem que toda vez tem um caminhão aqui em Pacaembu, né? E, enfim, mas é um monte que tá dirigindo, né? Então, assim, criminosos agora vai ficar mais difícil, tá? Porque vocês vão ter que atacar a mim e a ele, tá? Porque a gente voltou a andar juntos. E, enfim, e aí o que aconteceu, né? Aí
essa menina foi e me tirou daquela situação. Ela falou, não, a Fá, ela não faria isso. E quando eu consegui falar de novo, que foram horas depois, né? Eu dormi quando eu cheguei no quarto do hotel, né? Que a gente tava todo mundo junto, né? Era eu e mais um monte de amigas. E eu dormi no dia seguinte, vocês não têm noção. Eu suava. Era assim, era uma coisa assim impressionante. O meu corpo queria liberar toda aquela substância, né? Que tinha entrado dentro da minha corrente sanguínea. E eu não parava, eu era um banho assim de suor, sabe? O pessoal ficou bastante impressionado, né? As meninas ficaram impressionadas com o que aconteceu, né? Então assim, eu quero fazer esse alerta. A Glorinha não estava errada. A gente tem que realmente tomar muito cuidado com o que a gente bebe, com o que a gente come, com o que as pessoas oferecem pra gente, tá? E é o primeiro sinal que é muito simples de você ver, você já começa a adoecer. A gente sempre desconfiar. Desconfiar da água, desconfiar da bebida, desconfiar da comida, porque a gente tá vivendo tempos muito sombrios, tá? Essa situação, né, dessas pessoas acharem que elas podem envenenar os outros, que elas vão sair impunes, que elas vão receber seguro de vida, que elas vão receber, ficar com o dinheiro da outra pessoa, deixar de pagar uma dívida, porque os crimes estão acontecendo por isso, por motivos assim completamente torpes. Exatamente, por motivos fúteis, né, por motivos torpes. Assim, é um absurdo você matar uma pessoa só porque você estava devendo dinheiro a ela, né? Mas a gente tem visto isso de uma forma muito comum, até mães matando noras, mães matando filhos. A gente está vendo isso aí de uma forma muito comum, só por causa de dinheiro, né? E eles estão escolhendo esse crime, que é o crime dos covardes. Durante toda a história da humanidade, o envenenamento era o crime do covarde. Então, assim, essas pessoas, elas são covardes. Elas não têm coragem no tete a tete, no mano a mano, tá? Elas não têm coragem, elas são covardes. E esses crimes estão acontecendo de novo em larga escala. E a gente precisa realmente se conscientizar disso. Se conscientizar que a gente não pode confiar nas pessoas de forma tão simples, de forma tão fácil, né? Nós não vivemos nesse tipo de mundo. A gente vive num mundo inóspito. Então a gente tem que desconfiar de tudo. A Glorinha não estava errada. Não estava errada. Desconfiem do que vocês ganham. Desconfiem do que vocês estão dando para vocês beberem. Desconfiem do que estão dando para comer, entendeu? E façam isso sim, tá? E numa situação em que você já sabe que você está indisposto com alguém, se preocupe 1000 vezes mais. Essa é a dica que eu vou dar. Glorinha, aonde quer que você esteja, minha amiga, ó, 1000 beijos pra você. Eu sei que você continua mais linda do que nunca. Deve estar arrasando. E a sua dica, Glorinha, ficou pra minha vida, tá? E eu dou essa dica pra vocês também. Desconfiem. Acima de tudo, desconfiem.